tá? É difícil, né? Sim. Então, vamos para o sistema digital, tá? O digital, o que que é? No momento que eu faço a minha imagem, a imagem já aparece na tela. Eu já sei se ficou bom ou se eu preciso repetir, tá? Se eu posicionei correto, o exame está ótimo, eu não preciso nem repetir. O problema é se eu não posicionei correto. Então, na imagem digital, ela é obtida através de raio-x também, tá? Em um aparelho especialmente desenhado para este fim. O detector é individual para o equipamento e a imagem obtida é digital e não escaneada, como na radiografia computadorizada, tá? Pode ser lida em monitor e impressa em filme. Permite incorporar novas tecnologias, como a tomossíntese. O custo do equipamento é cerca de 3 a 4 vezes maior que um CR, tá? Por isso que não é todo local que tem um digital. Aqui a imagem, olha só a diferença de uma imagem digital para um convencional, tá? É 100%, né? Eu visualizo totalmente tudo que tem de detalhes. Porém, o custo é muito alto. Então, o que muda nos processos de aquisição de imagem, tá? Processo convencional. Eu vou sensibilizar o meu cassete, tá? Vou documentar e verificar. No processo digital, sensibilizo, verifico se está ok e documento, tá? Então, só inverte o final. Processo digital, processo analógico. Tem uma melhora na imagem, né? Bem mais nítido. Vantagens da mamografia digital. Quantidade significativa, tá? Maior informações por imagem. Eliminação do sistema filme-ecrã e dos respectivos custos com o processamento. Obtenção da imagem em tempo quase real, 10 segundos após a exposição. Manipulação da imagem por meio de inversão, zoom e outros ajustes. Diminuição da necessidade de repetição de algumas incidências. Se eu botei um KV um pouco baixo, eu consigo ajustar no monitor, tá? Então, eu não preciso repetir por causa desse motivo. Redução da dose de radiação e do desconforto da paciente proveniente da necessidade de uma nova compressão, tá? Então, essas são as vantagens em relação ao analógico. Aqui, então, é o workstation do sistema digital, a parte de laudos. Então, eles têm duas telas, eles podem ampliar, podem focalizar onde eles quiserem, que a imagem está sempre nítida e boa. Os detectores, então, do digital, tá? Essa aqui é a placa digital, não existe filme nem leitor para escaneamento. Eu vou acoplar do ladinho. É o mesmo modo, porém eu não vou utilizar filme e nem escaneamento. Comparação, então, o analógico, o que eu utilizo, processamento, filme, escaneamento, e aqui o digital. Realizei o posicionamento, a minha imagem já está na tela. E eu posso imprimir o filme tranquilo, tá? Algumas novidades, então. Temos mamografia com contraste também, tá? É um novo exame, que é o MCC, mamografia com contraste, que se assemelha à ressonância magnética por ser
dirigida a buscar neovascularizações, tá? Principais vantagens é sensibilidade e especificidade melhores que a mamografia digital. Além disso, tem a simplicidade da mamografia. A interpretação dos achados não é afetada pela densidade da mama e as lesões são mais facilmente discriminadas que a mamografia convencional. A mamografia com contraste é menos dependente do operador, com curva de aprendizado mais curta e resultados mais facilmente reprodutíveis. Suas desvantagens? Uso de contraste iodado. Oi? Boa noite. O uso do contraste iodado, então, que pode ocorrer risco de reação alérgica e o alto custo, tá? Então, estas são... É o mesmo contraste da tomo, prof. Sim, é o iodado. O mesmo que a gente utiliza em raio-x, na tomo. Temos, então, mamografias para o futuro. Duas novas apostas para o diagnóstico são experimentadas nos Estados Unidos. A primeira é um aparelho chamado Zetec Scan, tá? O método consiste na colocação de eletrodos em volta de cada mama para obter a imagem. Então, não vamos ter mais a compressão dos seios, mas isso é um estudo, tá? Então, lá nos Estados Unidos, já foi feito o teste com sucesso em mulheres de 40 e 50 anos. Sua vantagem é dispensar a radiação e a compressão dos seios, que sempre gera reclamações. Vocês imaginem quando que vai chegar aqui no Brasil, né? E a outra técnica é o CT Scan, a popular tomografia computadorizada, que está sendo usada na Califórnia, na Universidade da Califórnia, para checar a saúde mamária. Ela fornece imagens que possibilitam uma avaliação mais precisa, mesmo em casos de mama densa ou presença de calcificações, tá? Então, esse médico, John Boni, que acompanha os testes, para medir a eficácia do tomógrafo na luta para prevenir a doença. Tomara que renda, né? E temos a tomossíntese mamária, que já é utilizada para cá, também conhecida como a mamografia 3D. A tomossíntese mamária foi desenvolvida com a finalidade de mitigar os efeitos da sobreposição do tecido mamário, tá? Porque na mamografia convencional a gente tem somente dois lados. E na tomografia, na tomossíntese mamária, eu vou ter a visão de três lados, tá? Diversos estudos têm demonstrado que seu uso está associado a um aumento de até 40% na taxa de detecção do câncer de mama e a redução significativa nas taxas de reconvocação e na necessidade de incidências mamográficas complementares. Atualmente, realiza-se a tomossíntese em adição à mamografia convencional e não como substituta. As finas imagens seccionais tomográficas de baixa dose da tomossíntese são obtidas imediatamente após a realização de cada incidência, tá? Durante a mesma compressão, então é feito junto com a mamografia convencional. Realizo a incidência da mamo convencional e já faço a da tomografia, tá? O equipamento é o mesmo. Após a aquisição, essas imagens da mama, em conjunto com a mamografia 2D, são enviadas para uma estação de trabalho com monitores de alta resolução e analisadas. Então, assim, ó, a única coisa desse equipamento é o valor e a radiação, né? Convém lembrar
que existem preocupações sobre o aumento da radiação ionizante utilizada na tomossíntese, que de fato ocorre, porém a dose total empregada fica abaixo da dose máxima aceitável. Desta forma, o exame é considerado seguro. Mas mesmo assim, em compensação com a mamografia digital ou convencional, a radiação é muito mais alta, tá? A tomossíntese está potencialmente indicada para o rastreamento do câncer de mama em mulheres com ou sem alto risco para a doença, seguindo o que já se preconiza para a mamografia 2D, ou como método diagnóstico nas mulheres com sintomas clínicos, achados palpatórios ou dúvidas encontradas no exame convencional. Nas pacientes de alto risco, contudo, o novo exame não substitui a ressonância magnética, tá? Quando houver indicação desta. Então, ela não vai substituir a ressonância. Então, aqui a gente tem uma amostra do exame, tá? Exame de rotina da paciente de sexo feminino, 40 anos, com antecedente pessoal de biópsia em ambas as mamas, com resultado benigno. A mamografia digital convencional, na incidência crânio-caudal, evidencia nódulo com calcificação grosseira, tá? De aspecto benigno, compatível com fibroadenoma, no quadrante lateral. Já a mamografia 3D, não está aparecendo as letras, mas aqui eu acho que é a B e aqui é a A. Também em crânio caudal, mostra nódulo espiculado. Então, olha só, a tomossíntese já define bem mais. Aqui está o nódulo espiculado, ó, tá? Com centro radiotransparente na junção dos quadrantes superiores da mama esquerda, mais bem caracterizado que na imagem convencional. Resultado da biópsia, cicatriz radiada. Então, realmente não era um câncer. Mas na tomossíntese dá para ver bem mais, ó. Tá? Olha de perto. Aqui é a radiografia, foi feita a convencional, tá? Então, aparenta uma imagem sugestiva de um fibroadenoma. E aqui na tomossíntese, ó, a imagem espiculada, tá? Mas o resultado foi cicatriz radiada. Então, foi a cicatriz da biópsia que ela fez. Então, para a gente fazer uma anamnese, tá? Entrevista com o paciente, tem que ser uma anamnese bem elaborada, com as questões bem firmes e nítidas, tá? Por quê? Aqui está um exemplo de questionário que a gente faz, tá? Então, vai ter a data da última menstruação, se a paciente tem alguém da família que tenha suspeita ou que já teve câncer, se já fez cirurgia de mama, se tem suspeita de gravidez, se sente alguma coisa, tem algum sinal, tem alguma cirurgia. Caso tenha algum sinal, aqui embaixo eu tenho a parte das mamas, tá? Que eu vou marcar com uma caneta aonde, qual o quadrante que ela tem o sinal. Para quando o médico pegar a imagem, ele compara com as informações que eu fiz e verifica se realmente, se aparece alguma coisa na mamografia, é referente ao sinal que eu anotei, tá? Por isso que a gente tem que anotar tudo, tudo mesmo, qualquer alteração na mama da paciente. Então, a paciente vai chegar com medo, tá? Que vai doer, da compressão, com dúvidas sobre o exame, provavelmente vai estar irritada, tá? Se ela já tiver com alguma suspeita, ou
se ela tiver com a doença. Então, o técnico vai ter que ter paciência, tá? Conversar bem com a paciente, tentar tirar as dúvidas que ela tiver, mas tem que ser dedicado, atualizado, saber do que está falando, ter amor à profissão e, principalmente, humanização, tá? A responsabilidade do técnico, então, cabe, então, ao técnico o manuseio de todos os equipamentos da sala de exame, a radioproteção, com o uso dos EPIs, tá? E os EPCs, EPIs é individual, EPCs é coletivos, a verificação do funcionamento de todos os equipamentos, a temperatura da sala de exames, a execução de todos os exames com atenção à solicitação médica, quanto aos posicionamentos solicitados. Selecionar os cassetes ou chassis que serão utilizados, orientar e posicionar os pacientes, explicar o exame, fazer relatórios por escrito direcionados ao médico, caso haja alguma intercorrência, relacionado com o posicionamento e colaboração do paciente mediante o exame, tá? Então, a sala é responsabilidade do técnico, incluindo tudo que tem nela, tá? Identificar os cassetes ou chassis radiográficos corretamente, tá? Encaminhá-los ao laboratório de revelação e avaliar a qualidade das imagens, de modo a repeti-las, caso seja necessário, guardar as radiografias em envelope identificado, entregar ao paciente e encaminhar para a sala de laudos, tá? Conforme as normas do serviço. Então, tudo isso é o técnico que tem que fazer. Tá? Aqui, então, temos o vidro umbrífero, que o técnico vai ficar sempre aqui atrás, quando for realizar a mamografia, tá? Sempre vai existir identificação, que existe radiação no local. Os EPIs, saiote e avental pumbrífero, pode ser utilizado em todas as pacientes, principalmente nas gestantes, tá? Protetor de tireoide, nem todos os pacientes conseguem usar. Tem alguns que ele vai ficar em cima da mama e aí não faz benefício nenhum, tá? Então, vamos iniciar com as técnicas radiológicas. Agora estamos no final. Todos os aparelhos de mamografia possuem um dispositivo, então, de compressão que é usado para comprimir a mama. O dispositivo de compressão é feito de material plástico que permite a transmissão de raio-x de baixa energia e a visualização na hora do posicionamento. O dispositivo deve ter uma borda reta para a parede torácica, que permite que a compressão prenda os tecidos mamários próximos à parede torácica. A compressão é controlada pelo técnico e tipicamente é aplicada com uma força de 11 a 18 kg força, tá? As incidências seguem padronização, tanto do posicionamento do paciente, quanto a angulação do tubo. Na mamografia, são utilizadas as incidências básicas e as incidências complementares. As básicas representam a base de todos os exames, as complementares esclarecem situações de dúvidas, tá? Que são detectadas nas incidências básicas. Então, as básicas são crânio caudal, CC, médio lateral oblíqua, MLO. Então, é esse o símbolo que a gente vai utilizar, CC, MLO, tá? Então, representam a base de todo o exame. Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua, médio lateral esquerda. É feito
4 incidências para cada paciente, se não houver suspeita de nenhuma lesão e não precisa complemento, tá? Então, a rotina é 4 incidências. Sempre vai ser feito 4. Essas 4 aqui, ó. Crânio caudal, direita e esquerda. Médio lateral oblíqua, direita e esquerda. Incidência crânio caudal. A mama é puxada para frente, centralmente ao chassis, com o mamilo posicionado de perfil. O braço do lado examinado deve estar relaxado e o ombro fica fora do campo. A cabeça é girada para o lado oposto ao estudado. Rugas e dobras na mama devem ser alisadas e a compressão aplicada até que a mama seja tensa, tá? Que ela fique firme. O raio-x é perpendicular, centralizado com a base da mama, a borda do chassi em contato com a parede torácica. As estruturas demonstradas, então, todo o tecido mamário deve ser visualizado, incluindo as porções central, subareolar e média da mama. Algumas vezes, o músculo peitoral também é incluído. Tamanho do filme, 18 por 24 ou 24 por 30 na transversal. A dose, 25 a 28 kV. Colocar avental de chumbo na cintura. Posição do paciente, ortostática. Se não for possível, ela realiza sentada, tá? A altura do chassi é determinada pela elevação da mama, até atingir um ângulo de 90 graus. Depende da altura do paciente, então. O chassi ficará ao nível dos limites superiores da prega inframamária. O mamilo é visto em perfil. A espessura do tecido é distribuída igualmente no chassis, indicando a compressão ideal. O raio central e a câmera de colimação são fixos, tá? E estarão centralizados corretamente. Se o tecido mamário estiver apropriadamente centralizado e visualizado no chassi. Então, aqui, tá? Ela vai ficar de frente e a mama vai ser prensada crânio caudal, de cima para baixo, aqui, ó, tá? Então, ela vai ficar prensada aqui. Aqui é a minha imagem. Incidência, crânio caudal de mama, tá? Primeira incidência. Segunda, que é a rotina. Incidência médio lateral oblíqua, MLO. Vamos colocar o braço do lado a ser examinado para frente, tá? E a mão no suporte em frente ao rosto. Vamos tracionar o tecido mamário e o músculo peitoral anterior e medialmente para fora da parede torácica. O mamilo deve estar posicionado em perfil. Então, sempre ele precisa estar em perfil. A margem superior do dispositivo de compressão será localizado sobre a clavícula e a inferior incluirá a prega inframamária. Rugas e dobras na mama devem ser alisadas e a compressão será aplicada até que a mama esteja firme, tá? Se necessário, solicitar à paciente que retraia a mama oposta com a mão para evitar sobreposição. O marcador deve ser colocado no alto e na região ali da axila. Para mostrar todo o tecido mamário nessa incidência, na presença de uma mama de grande volume, poderá haver a necessidade de 2 chassis, tá? Um vamos posicionar mais alto e o outro que pegue na região axilar, e o segundo incluindo a parte principal da mama.
Estruturas mostradas. Todo o tecido mamário deve ser visualizado, desde o músculo peitoral até o nível do mamilo. A prega inframamária deve ser visualizada e a mama não deve estar caída. O marcador direito ou esquerdo e a informação do paciente estão colocados corretamente no lado axilar do chassis. Tamanho do filme, 18 por 24 ou 24 por 30, então a gente vai utilizar somente esses dois, tá? Na transversal, não existe nenhum outro. Posição do paciente. O tubo e o chassis permanecem no ângulo reto entre si. O raio central é angulado em cerca de 45 graus. O raio central vai entrar na mama medialmente, perpendicular ao músculo peitoral. Para mulheres corpulentas com mamas grandes, o ângulo deve ser de 40 a 60, a partir do eixo vertical. Para mulheres magras com mamas pequenas, o ângulo deve ser de 60 a 70 graus, a partir do eixo vertical. Então, aqui é o posicionamento, ó. A gente vai angular 45 graus de começo. E vamos tentar acertar a parte da axila, vai ficar na parte superior aqui do buque, tá? Eu vou segurar e tracionar a mama da paciente, trazendo para o meio do filme. E aí eu começo a minha compressão. O que eu tenho que cuidar? Para essa mama não ficar em cima, sobreposta, então a gente pede para o paciente segurar e tracioná-la para o lado. E aqui, que é a prega inframamária, eu não posso deixá-la dobrada. E não posso incluir o abdômen da paciente junto. Então, eu tenho que alisar para mim conseguir tirar a sobreposição do abdômen e a prega inframamária não ficar dobrada, tá? Porque daí ela vai aparecer aqui, ó. Aqui é a prega inframamária, aqui embaixo. Aqui, o músculo peitoral, tá? Então, a minha imagem ficou muito bem posicionada. Consigo visualizar o mamilo em perfil, tá? Média oblíqua, média lateral oblíqua, tá? Essa é a incidência. As rotinas, então. Aqui, ó, primeira coisa a gente faz. Pega com a mão já na axila da paciente, segurando a mama, tá? E aí, eu vou posicionar ela. Esse aqui é o braço da técnica. E a paciente tá aqui, ó. O braço dela tá lá em cima. E eu tô posicionando a mama. Posicionei, eu já começo a compressão. Então, eu vou comprimir a parte da axila, o músculo peitoral e a mama junto com a prega mamária. Tranquilo? Essa é a mais complicadinha do que a crânio-caudal. Dúvidas? Prof, agora dá para entender por que o mercado rejeita os homens nesse tipo de trabalho. Sim, não tem como. É muito constrangedor para o paciente. Eu estava pensando nisso também. Da paciente ali. Agora vocês perceberam, né? Não, é completamente. Que tu vai estar diretamente com a paciente, tocando no seio dela. E aí tem um limite muito tênue, né? Entre o que é um assédio, que a pessoa pode entender, né? E tu tá posicionando. É complicado. Por isso que realmente, assim, a maioria das pacientes não aceita nem falar que vai ser um homem que vai fazer a mamografia delas. Dá para entender. Já não querem mais, né? Não, eu acho que o ramo, a especialização é muito interessante, sabe, para a gente trabalhar. Mas eu entendo a posição da paciente. Claro, é constrangedor. Não é demais? É muito mesmo, porque ela está exposta, ela vai ficar da cintura para cima nua. Não tem como ela ficar com uma roupa ali. Não, e a manipulação do seio da paciente, né? Sim, é complicado. Então, assim, ó, já está acabando de novo o tempo. Vamos encerrar por aqui.
tá? Que daí só faltam as complementares e as manobras. Aí a gente termina na segunda, antes das atividades. E se precisar, eu deixo a atividade para vocês me entregar, nem que seja até quinta, tá? Não tem problema. Mas as básicas, tá entendido? Ou ficou dúvidas? Essa é a primeira, crânio caudal. E a segunda, média lateral oblíqua. Para mim, com as imagens, ficou bem esclarecido. Assim, ficou, né? A imagem sempre... Ficou bem explicado, prof. Ah, que bom, que bom. Por isso que eu prefiro ter um arquivo com bastante imagem, que fica mais fácil de explicar do que só texto e você ficar falando, falando e falando. Aí a gente vê o aparelho, né, a posição Sim. dele, como ele está na sala, a posição do paciente, isso é importante. Ai, que bom. Que bom que a gente se entende. Só falta a gente ir lá dentro da sala, professor. Isso. Só faltam as práticas. Isso. Pouca coisa. Só um detalhe. Mas então tá, gente. Obrigada por terem ficado um pouco mais. A gente adiantou bastante, tá? Agora fica bem pouco. Tá? E eu tento sempre botar um arquivo que vocês consigam entender a matéria. Pode ter bastante coisa, mas é coisas que eu acho que é interessante e que vai ajudar vocês. Tá? Prof, esse arquivo de mamografia ficou perfeito, ficou muito bom. Que bom. Esse eu me empenhei muito. Pô, tem um tempinho aqui, pergunta. Pergunta. Mas você está gravando. Ah, então deixa eu parar aqui. Calma aí. Calma o coração, deixa eu parar a gravação aqui. Onde é que tá? E agora? E agora, onde é que ela tá que não tá aparecendo? Aqui.